Olá e bem-vindos. Hoje temos um tema que eu confesso achava que era bastante simples, mas que a fonte que temos à nossa frente mostrou que, bem, que é muito mais complexo. E qual o tema? Glutonaria. E a pergunta que me ficou logo na cabeça foi: como é que algo como comer demais vai parar à mesma lista que, sei lá, o orgulho, a inveja, a ira, como um dos 7 pecados capitais? O que é que está mesmo em jogo aqui? Essa é a pergunta certa, porque revela que a nossa ideia moderna é muito superficial. Certo. O artigo que lemos deixa isso claro desde o início. A glutonaria não é sobre o peso na balança, é sobre, digamos, o peso na alma. A definição que a fonte nos dá é o consumo desmedido, sim, mas o foco está no desejo desordenado. Desejo desordenado. Exato. É quando o apetite deixa de ser uma necessidade e passa a ser o centro de tudo. É uma espécie de tirania do estômago sobre a razão. E a virtude que se perde é a temperança. Tirania do estômago. Gosto muito dessa expressão. Então, para percebermos isto, se calhar o melhor é recuar, não é? Ir às origens. Sim, aos textos bíblicos, a fonte leva-nos logo para lá. E o que me saltou logo à vista no Antigo Testamento foi o lado prático da coisa. Não era tanto sobre teologia abstrata. Era sobre consequências muito concretas. Exatamente. A sabedoria ali é muito terra a terra. Sim, o artigo cita Provérbios, por exemplo. Basicamente diz: não andes com os beberrões nem com os comilões, porque eles acabarão na pobreza. É uma ligação direta. Falta de autocontrole leva à ruína. É quase um conselho de vida, até financeiro. Sem dúvida. Mas depois a fonte apresenta a história de Esaú. E aí a coisa fica bem mais séria. Ele vende o direito de primogenitura dele, o seu legado, o seu futuro, Por um prato de lentilhas. por um prato de lentilhas. Isso tem uma força brutal. Abdicar de um futuro por uma satisfação imediata. Isto vai muito para além da comida, não é? Completamente. Esaú torna-se o arquétipo da pessoa que não consegue ver para além do desejo do momento. A forma física dele sobrepôs-se a uma bênção espiritual que ia definir gerações inteiras. É um padrão que vemos em todo lado. E essa ideia de que a intemperança não é um ato isolado, mas um sintoma de um caráter desregrado, continua. A fonte menciona que em Deuteronômio o filho rebelde é descrito como comilão e beberrão. Não é aquilo que comeu de mais uma vez. Não, é quem ele é o padrão de vida dele. E esse padrão é mais tarde usado como uma arma, certo? Quando chegamos ao Novo Testamento, a fonte mostra uma revolta interessante. Sim, Jesus é acusado precisamente disso. De ser um glutão e beberrão. É uma tática clássica de difamação. O artigo explica isso muito bem. Os detratores de Jesus usaram isto para o desacreditar. E porquê? Porque ele comia com quem não devia, segundo as normas da altura. É exato. Com cobradores de impostos, com pecadores, ele quebrava as barreiras sociais. O objetivo dele era a comunhão, era alcançar pessoas marginalizadas. Mas os inimigos dele pegaram nesse ato de inclusão e torceram-no numa acusação de excesso. Se não consegues atacar a mensagem, atacas o mensageiro. É uma tática que nunca passou de moda. Mas quem realmente aprofunda o tema, segundo a fonte, é o apóstolo Paulo. Ah, sim. E há uma frase dele, em Filipenses, que o artigo destaca e que me pareceu um murro no estômago mesmo. Alguns têm o ventre por Deus. É uma frase poderosíssima. A minha primeira leitura disso seria que é sobre prioridades. Pessoas que amam mais o prazer físico do que a espiritualidade. É por aí ou há algo mais? É exatamente por aí. Mas Paulo leva a coisa a um nível teológico muito mais alto. O que é fascinante na análise da fonte é que, para Paulo, o corpo não é um mero invólucro. Certo. Ele diz aos Coríntios que o corpo é o santuário do Espírito Santo. Pensa nisso. Um lugar sagrado. Então a glutonaria não é só um deslize pessoal. É quase um ato de desrespeito. É um desrespeito para com o sagrado. É como vandalizar um templo. Vandalizar um templo, uau. E esse desrespeito não era só individual, pois não? O artigo dá um exemplo da Igreja de Corinto que é devastador. Sim, esse episódio é chocante. Paulo repreende-os porque eles transformaram a ceia do Senhor, que devia ser um momento de comunhão, numa festa privada e egoísta. A fonte descreve como os ricos chegavam, traziam seus banquetes e comiam e bebiam até se embriagarem. Enquanto os mais pobres, que chegavam mais tarde do trabalho, ficavam a olhar a passar fome. No mesmo espaço, é uma falta de sensibilidade gritante. Uns com excesso, outros com falta. É a antítese completa da mensagem cristã. Exatamente. E é aí que o artigo conclui que a glutonaria se revela não apenas como um vício pessoal, mas como um pecado profundamente social. É egoísmo em ação.
É uma falha em ver o outro que está ao nosso lado. Certo, a base bíblica está clara. Vai desde o conselho prático até implicações teológicas profundas. Mas tem uma curiosidade. Diz. Uma coisa são avisos e histórias espalhadas por vários textos. Outra, completamente diferente, é pegar na glutonaria e colocá-la numa lista oficial ao lado de gigantes como o orgulho e a inveja. Como é que deram esse salto? É um salto enorme e a fonte traça esse percurso de forma muito interessante. A sistematização começa com os monges do deserto. Havia um monge do século IV, Ivágrio do Ponto, que era tipo Um psicólogo da alma. um psicólogo da alma, gosto disso. Ele compilou uma lista de 8 pensamentos maus que atormentavam os eremitas. E um dos principais, que ele chamou de gastrimargia, era uma tentação central. Gastrimargia. Que palavra? O que é que isso significa, literalmente? É algo como loucura do ventre ou voracidade da garganta. É uma expressão fantástica, não é? É ótima. Quase que conseguimos imaginar um monge no silêncio do deserto a lutar contra o pensamento de um pão quente. É muito humano. Ele viu que o desejo descontrolado por comida era uma porta de entrada para outras tentações. Como a preguiça ou a luxúria, imagino. Exatamente. Loucura do ventre. Vou guardar essa. Então Evagrio começa com 8 pensamentos, mas a lista que conhecemos tem 7 pecados. Onde é que se deu o ajuste? O ajuste final, segundo o artigo, vem 2 séculos mais tarde, com o Papa Gregório Magno, no século VI. Ele pegou na lista de Evagrio, fez umas alterações e estabeleceu a lista dos 7 pecados capitais que se tornou canónica. E a glutonaria ficou lá, firme. Mas houve uma parte neste artigo que me apanhou completamente de surpresa. Foi quando chegámos ao século XIII com Tomás de Aquino. Ah, sim. Eu, como a maioria das pessoas, achava que glutonaria era só comer demais. Mas ele desconstruiu o conceito de uma forma que me fez olhar para os meus próprios hábitos de uma maneira totalmente nova. Essa parte é brilhante. Ele não estava interessado só no ato, mas na intenção, no como. Ele detalha 5 formas específicas de cometer o pecado. 5. E a maioria, como disseste, nem tem a ver com a quantidade. A primeira, diz a fonte, é pray properly. Pray properly. A pressa. É exatamente isso. Comer apressadamente, demasiado cedo, sem respeitar os horários. Basicamente, é a descrição do almoço da maioria das pessoas hoje em dia. Comer a correr em frente ao computador. Incrível como ele previu a nossa cultura de fast food. Completamente. A segunda é laute. Laute significa comer de forma demasiado extravagante. Procurar pratos excessivamente caros ou complexos. Podemos pensar na cultura foodie levada a um extremo, em que a comida serve mais para o status do que para a nutrição. Percebo. É quando a comida se torna um espetáculo de luxo. A terceira é mais óbvia, imagino. Sim, a terceira é nimis. Comer em excesso, para além do necessário. A quarta é ardenter. Ardenter. Desejo ardente. Exato. Comer com uma avidez quase desesperada. Aquela vontade que cega, o desejo descontrolado. E a última parece ser a mais subtil de todas, a studiose. É a mais subtil e, para mim, a mais interessante. Studiose é comer com um zelo excessivo pela preparação. A preocupação desmedida com os molhos, com os condimentos. Quando o prazer da culinária se torna um fim em si mesmo. Exatamente. Uma obsessão que ofusca o propósito da comida. O artigo reforça bem que, para tomares de aquilo, o problema não está na comida boa, mas na nossa atitude. É a desordem do desejo. Esta desconstrução é fascinante. Muda completamente a perspectiva. O que nos leva a uma questão prática e muito atual. Sim, É muito fácil hoje em dia olhar para uma pessoa e fazer um julgamento rápido baseado na aparência. O artigo ajuda a separar as coisas, certo? Como é que se distingue a glutonaria, este pecado da atitude, da obesidade, que é uma condição médica? essa é uma distinção fundamental que o artigo faz questão de sublinhar. E com muita sensibilidade. A glutonaria, como vimos, é um pecado, uma questão da vontade, uma atitude de excesso. É um problema do coração. E a obesidade? A obesidade, por outro lado, é descrita como uma condição médica, um estado físico que tem múltiplas causas: genética, metabolismo, fatores hormonais, ambientais, psicológicos. Ou seja, uma coisa não implica necessariamente a outra. De todo. A fonte é muito clara. Embora a glutonaria possa levar à obesidade, as duas não são sinónimos. Uma pessoa pode lutar com a obesidade por razões que não têm nada a ver com o pecado da glutonaria.
E, por outro lado, uma pessoa magra pode ser profundamente glutona segundo as categorias de Tomás de Aquino. Precisamente. Comendo de forma apressada, extravagante ou egoísta. É crucial separar o julgamento moral da condição física. Isso é libertador e muito importante de se dizer. Então, se o problema é essa desordem do desejo, qual é a solução proposta pela fonte? Não é certamente odiar a comida ou viver em privação. Não, de forma alguma. A proposta é o equilíbrio, que assenta em 3 pilares. O primeiro, e o antídoto mais direto, é a virtude da temperança. A moderação. Sim, mas o artigo lembra que, na teologia cristã, a temperança não é só força de vontade. É vista como um fruto do Espírito Santo. É uma graça que permite sermos mestres dos nossos desejos, em vez de escravos deles. Certo, temperança. Mas isso soa muito bem na teoria. E na prática? No dia-a-dia, quando se está cansado e só apetece um balde de gelado, essa virtude parece distante. O artigo dá alguma dica? Essa é a pergunta de $1 milhão. O artigo não entra em técnicas, mas aponta para os outros 2 pilares, como o ambiente que permite à temperança crescer. O segundo pilar é comer com gratidão. Mudar a mentalidade. Exatamente. Se vemos a comida não como um produto de consumo, mas como uma dádiva, uma provisão de Deus, o ato de comer muda. A gratidão convida à moderação. Deixa de ser um ato egoísta para ser um momento de reconhecimento. Em vez de focar no que não se pode comer, focar em agradecer pelo que se tem para comer. E o terceiro pilar? O terceiro pilar fecha o círculo, voltando a Paulo. O cuidado com o corpo. Se o corpo é um santuário, cuidar dele com uma alimentação equilibrada não é vaidade. É boa gestão, administração responsável de um dom. É um ato de adoração. Faz todo o sentido. Temperança, gratidão e cuidado. Não é uma dieta, é uma filosofia de vida. Olhando para trás, o que me fica desta conversa é que subestimamos completamente este conceito. Começamos com comer demais e acabamos a falar de egoísmo, de responsabilidade social, de psicologia do desejo. E de como a nossa cultura moderna nos empurra para o excesso. É muito mais profundo do que eu imaginava. Percorremos as raízes bíblicas, vimos como um comportamento foi formalizado como o pecado capital. E ficamos surpreendidas com a análise de Tomás de Aquino. E no fim, a solução não é a negação do prazer, mas o seu lugar correto, através do equilíbrio e da gratidão. Exatamente. A análise do artigo é muito focada na relação do indivíduo com a comida e com a sua fé. Mas deixa-me a pensar numa questão mais ampla. Estou curiosa. Bem, a fonte foca-se na virtude individual da temperança. Mas uma reflexão que fica para além do texto é sobre o ambiente em que vivemos. Como é que se pratica a moderação quando os nossos sistemas alimentares modernos, Tomasol, com a sua publicidade agressiva, os ingredientes ultraprocessados, desenhados para criar dependência, e uma cultura que glorifica o excesso, parecem desenhados para atacar constantemente essa virtude? Como é que se cultiva um jardim de temperança no meio de um furacão de indulgência?